Boa noite a todos. Gostaria de contar uma história que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Não foi comigo, foi com um rapaz da cidade que eu nasci. Eu espero que gostem. Na minha cidade havia um rapaz chamado João. Esse João não tinha medo de nada. Podia aparecer o que quer que fosse, que ele não tinha medo. Por isso, era conhecido como João Sem Medo. Ele andava por todo lado de alguma coisa para ter medo. Só que ele não encontrava. Até que ele ouviu falar de um lugar, aqui perto, onde tinha uma casa mal assombrada. Quem dormisse nessa casa amanhecia morto ou maluco. Era certo isso. Pois o João foi até a rua onde ficava a tal casa e se informou com os moradores. É verdade que nessa rua tem uma casa que quem dorme lá amanhece morto ou maluco? É verdade verdadeira. Ela é a casa ali. Um dos moradores mostrou a casa a João. Era uma casa feia, escura e sombria. João coçou a cabeça e falou assim: Pois olhe, que eu vou dormir lá hoje. Os moradores tentaram tirar essa ideia maluca da cabeça de João. Que isso, rapaz? Faça isso não. O senhor ainda é novo. Pode morrer ou pode ficar maluco. Mas João falou bem alto para quem quisesse ouvir. Pois olhe, eu aposto com vocês que eu vou dormir nessa casa hoje e não vai me acontecer nada. Quando os moradores ouviram a palavra aposto, logo se interessaram. Juntaram o dinheiro da aposta e deram na mão de uma velha para tomar conta. Tudo arrumado, João sem medo foi até a tal casa. Nisso, já estava anoitecendo. João entrou na casa. Era uma casa grande, escura e sombria, cheia de teias de aranha. E João foi entrando. Na casa tinham vários salões grandes, um maior do que o outro. Até que ele chegou no maior de todos os salões. Bem no meio do salão tinha um sofá grande. João olhou e achou que aquele sofá era o local ideal para ele dormir. João, sem medo, deitou e dormiu. Daí a pouco, deu meia-noite e o vento começou a soprar. Um sopro sinistro. E lá de cima do teto, sabe-se lá como, veio um grito terrível. Mas João não ficou com medo e foi logo falando assim: Ô rapaz, não tem o que fazer não? Vai ficar aí gritando, assustando o povo? Vai procurar o que se fazer? E lá do teto veio uma voz sinistra que dizia: Eu caio, eu caio, eu caio. Assim mesmo, repetiu 3 vezes. Mas João não ficou com medo e foi logo falando: E eu tenho medo disso, rapaz? Cai logo e me deixa dormir. Ele falou isso e caiu mesmo. 2 braços brancos caíram do teto, sabe-se lá como. Caíram e ficaram enroscados no meio da sala. Mas João não ficou com medo. Olha só, 2 braços. E eu tenho medo de braço agora? Ficou até bonito, uma escultura para enfeitar a casa. Eu vou dormir que é melhor. João voltou a dormir e o vento voltou a soprar. E lá do teto veio de novo aquela voz sinistra que dizia assim: Eu caio, eu caio, eu caio. De novo, repetiu 3 vezes. Mas João não ficou com medo e foi logo falando: Ô rapaz, você gosta de anunciar, hein? Devia trabalhar em uma loja. Cai logo, pelo amor de Deus. Ele falou isso e caiu mesmo. 2 pernas brancas caíram do teto. Sabe-se lá como caíram e se embolaram com os braços no meio da sala. Mas João não ficou com medo. Olha só, 2 pernas. Eu tenho medo de perna por acaso? Ficou ainda mais bonito. A escultura está aumentando, está enfeitando mais a casa.
Eu vou é dormir que é melhor. João voltou a dormir e o vento voltou a soprar mais forte. E lá do teto veio de novo aquela voz terrível que dizia assim: Eu caio, eu caio, eu caio. Aí o João se aborreceu. Ô rapaz, mas vai cair a prestação, é? Cai logo inteiro, pelo amor de Deus. O João falou isso e caiu mesmo. Caiu cabeça e tronco. Aquilo foi juntando no meio da sala. Juntou cabeça com tronco, juntou perna e juntou braço. Fez um bonecão grande e branco que foi andando todo desengonçado para cima de João. Mas ele não ficou com medo não. O que é isso, rapaz? Parece que está dançando. Isso é hora de dançar? Vá procurar um baile. O bonecão então se transformou em um fantasma branco e grande. O fantasma olhou para João com aquela cara horrível e deu um sorriso. O João estranhou. Tá rindo de mim, palhaço? E o fantasma falou assim: Muito obrigado. Eu estava aqui enfeitiçado por uma bruxa e o Senhor me libertou. Eu quero lhe dar um presente. O fantasma estendeu a mão e o João pegou naquela mão fria do fantasma. E a assombração foi puxando João. Foi puxando e puxando. E o levou até o quintal de casa. Era um quintal grande, cheio de árvores secas e retorcidas. No meio do quintal ficava a maior de todas as árvores, toda seca e também retorcida. O fantasma levou João até lá, apontou para o chão e sumiu. O rapaz falou assim: Esse camarada apontou para o chão. Ele quer que eu cave. E eu vou cavar. Ele pegou uma pá e começou a cavar. Cavou e cavou, até que bateu em uma coisa dura. Cavou mais e começou a puxar. E lá de dentro saiu um caixão de defunto preto e grande. O João abriu o caixão e lá dentro encontrou um tesouro. Ouro, prata e pedras preciosas. O rapaz estava rico. Nisso, o dia foi amanhecendo e os moradores da rua já estavam lá na porta da casa, achando que João tinha morrido ou ficado maluco. Mas ele apareceu na varanda todo. E o João, sem medo, venceu a aposta. Juntou o tesouro com o dinheiro da aposta e ficou ainda mais rico. Comprou a casa, mandou reformar e diz que lá ele está morando até hoje. Eu já estava careca de pedir ao meu marido, seu Chico, para que não saísse e andasse por aquelas bandas nas noites de sexta-feira, principalmente quando a noite estava sem estrelas. Diziam os antigos que esse tipo de noite era propícia para a aparição de visagens. Mas lógico, seu Chico não ligava para o que eu falava. Ia tomar suas canas na cidade e voltava pela estrada de terra. Mato de um lado, mato do outro, e naquela noite de sexta-feira, lá voltava ele pela estrada, montado em seu burrico. Ele olhou para o céu e notou que não havia estrelas. Lembrando-se então do que eu sempre falava, decidiu cortar caminho por um atalho na mata, que, como um bom mateiro, conhecia muito bem. Passado alguns minutos, o burrico empacou. Ele esporeava as ancas do bicho e nada dele andar. Forçando a vista, olhei mais à frente e vi uma sepultura. Uma cruz fincada no chão e aquele monte de terra em volta. Ele nunca havia visto aquilo por ali. Sob a fraca luz da lua, olhava fixamente para aquilo, quando ouviu um barulho e aquele monte de terra começou a mexer. Nisso, o burrico continuava empacado. Foi então que ele viu sair da terra um monte de coisinhas brancas. Eram ossinhos que pulavam, batiam uns nos outros
e rodopiavam, como se estivessem dançando ao som de uma viola. Depois, de todos os lados, viram outros ossos maiores, rodando e dançando da mesma maneira. De repente, ouviu um estalo, e de dentro da sepultura saiu uma caveira branca como algodão e com os olhos faiscando. Parecia que saía fogo dos olhos. A cabeça dava pulos como de um saci. Os ossos começaram a dançar em volta da caveira, que parou de pular e ficou quieta no meio, dando de vez em quando grandes pulos no ar e caindo no mesmo lugar, enquanto os ossos giravam em sua volta, batendo uns nos outros, como se dançasse uma ciranda maldita. De repente, os ossos começaram a se encaixar como um quebra-cabeça, formando assim uma caveira. A caveira pegou o crânio e jogava de uma mão para a outra, dançando e gargalhando uma risada diabólica, até que encaixou a cabeça no pescoço e sumiu. E de repente apareceu na garupa do burrico. O esqueleto esporeou o bicho, que correu como nunca tinha visto. Deu-me a impressão de estar voando por cima das árvores. Eu encontrei o meu marido no quintal de casa pela manhã, largado no chão e todo mijado. É lógico que ninguém acreditou na história dele, até porque não encontraram nenhuma sepultura no local indicado por ele. Ele nunca mais saiu de casa à noite e passou a me ouvir. Juram que ele até parou de beber. Gostaria de contar um relato que minha avó contava pra gente quando íamos visitá-la. Era assim: uma velha mulher, de talvez seus 80 anos de idade ou mais, era bem conhecida na região por ser uma curandeira. Ela se chamava Dona Clemência. Curava, benzia, tinha uma reza para cada caso, inclusive para maus comportamentos e também vícios. Fumantes, alcoólatras e pessoas com qualquer outros males eram seus clientes. Até crianças mal criadas e muitas vezes levadas eram levadas até ela por suas mães, para que com suas rezas melhorasse o comportamento, já que com a cinta não adiantava. Ninguém sabia realmente qual era o seu método. Ela não permitia que as pessoas vissem o seu trabalho, apenas aquele que seria benzido. Este entrava com ela no seu escritório, em um cômodo da casa, e depois saía são, e não se lembrava de nada do que havia acontecido dentro do recinto. Mas saía com a certeza de ter deixado tudo mal naquele lugar. Ela nunca cobrava nada pelo tratamento. Dizia ela que não precisava de dinheiro e que esse trabalho lhe dava o suficiente para comer. Certo dia, um homem veio à sua casa com seu filhinho, de cerca de 9 anos. O pai referiu a Dona Clemência que precisava de sua ajuda. Seu filho estava agindo diferente ultimamente. Estava malcriado, respondão, falando palavrões, brigão e não prestava atenção em nada, além de estar muito mentiroso. Até afanando as coisas alheias o moleque estava. Você poderia me ajudar com isso, Dona Clemência? Referiu o pai do menino, esperançoso. Dona Clemência não disse uma única palavra. Naquele momento, apenas olhou para a criança com seu olhar penetrante. Ao analisá-lo, como quando um mecânico se prepara para reparar um carro. Criança, venha comigo. Dona Clemência tomou o menino pelo braço, arrastando-o para um cômodo da casa. Ele lutou e gritou pedindo ajuda ao seu pai, para que não fosse levado para o quarto onde estaria a sós com a velha. Mas o seu pai pouco podia fazer. Foi então que Dona Clemência, arrastando o menino, disse:
Não importa o que ouvir, não entre, entendeu? Não se atreva a interromper. Depois dessas palavras, a porta foi fechada firmemente. O pai, nervoso e com um pouco de medo do que acabara de ouvir, aguardava ansioso. Passado alguns minutos de silêncio absoluto, o pai sentou-se em uma poltrona, olhando para o chão pensativo. Por mais que tentasse, não conseguia imaginar o que a velha poderia estar a fazer com seu filho ali dentro. De repente, alguns gritos atormentadores saíram da sala. Era o seu filho que os produzia. Parecia que algo lhe estava a ser arrancado das tripas. Eram gritos horríveis. O pai, como tal, a sua primeira reação foi correr para a porta, mas ele lembrou-se do que Dona Clemência lhe disse e parou. Os gritos de dor do seu filho mudaram depois, para algo que soava a várias vozes, gritos de pessoas diferentes, vozes que já não soavam como a do seu filho. E logo depois, um silêncio total. Após alguns minutos, Dona Clemência saiu com a criança nos braços, desacordada. O pai saltou para ver como ele estava. Como está meu filho? O que é que lhes fizeram? Dona Clemência respondeu. Seu filho vai ficar bem. Basta deixá-lo descansar um momento antes de partir. Não foi fácil curá-lo, mas eu o fiz. O pai não compreendeu bem as suas palavras, mas viu Dona Clemência tirar da sala 3 sacos pretos, de tamanho médio, fechados, que claramente pareciam conter algo dentro. Algo que estava a lutar para sair, como um gato dentro do saco. Mas pelo som que estavam a fazer e os movimentos, certamente não eram animais de estimação. Dona Clemência estava a lutar para segurar os 3 sacos, e de repente um deles rasgou-se, revelando uma pequena garra que saía da boca do saco. O que são essas coisas? Precisa de ajuda? Perguntou o pai. Não, vai-te embora, respondeu rispidamente a velha. Esses são o que estavam dentro do teu filho, o que lhe causaram tantos problemas. Leva o teu filho e vai-te embora daqui. Eu trato do resto. O pai não fez mais perguntas e deixou o lugar, deixando Dona Clemência abater nos sacos com um enorme pedaço de madeira, para matar o que quer que estivesse ali dentro. No dia seguinte, o pai foi à casa de Dona Clemência a fim de agradecer-lhe pela forma como seu filho tinha mudado tão radicalmente. Já comportava-se melhor e voltava a ser como antes, até melhor e mais prestativo. Chegando à casa da senhora, encontrou-a na cozinha, preparando seu almoço. Desculpe interromper, mas vim agradecer e lhe trazer esse dinheiro, disse o pai. Dona Clemência olhou-o sério e pôs-se a mexer a panela dizendo: Eu não preciso do seu dinheiro. Com o que faço no dia a dia para vocês, me basta para comer. O pai insistia, quando a velha fez um movimento brusco com a colher na panela e o homem reparou no conteúdo da mesma. A mesma garra que vira saindo do saco preto. O homem então resolveu se calar, desculpou-se e foi se retirando. Quando estava já alcançando a porta, Dona Clemência disse olhando-o com um sorriso naquele rosto enrugado: Sei que o senhor tem o terrível vício de fumar e que não consegue largar. Sei que anda doente e com falta de ar. Quando vem me ver para resolvermos isso? E soltou uma sonora gargalhada. O homem assustou-se, pois como ela saberia daquilo? E ele foi embora dali correndo. Passado alguns dias, com aquelas palavras da velha na cabeça e seu estado de saúde piorando, o homem pensou: por que não? E dirigiu-se, temeroso, à casa de Dona Clemência. Lá chegando, a mesma, sentada em sua cadeira de balanço, disse:
Entre estava lhe esperando, já lhe apontando aquele cômodo da casa.